Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. Nós sempre trazemos aqui os verdadeiros defensores da igreja, principalmente quando se trata de bispos, os verdadeiros sucessores dos apóstolos. E eu quero trazer para vocês hoje um bispo que é verdadeiramente um cabra macho. Nós tivemos uma declaração polêmica de um cardeal americano chamado McRoy, e esse cardeal falou que a igreja deveria rever as questões de comunhão para pares do mesmo sexo e tal. Uma coisa que é contrária à fé de 2000 anos da igreja, né? Pois bem, olha o que ele falou. Bispo fala em cardeais heréticos ao comentar o artigo de McRoy. O bispo de Springfield, Dom Thomas Paprock, publicou um artigo, dia 28, em que cita trechos do cardeal Robert McRoy como um dos dois exemplos de pontos de vista contrários a uma verdade que deve ser acreditada pela fé divina e católica, sendo, portanto, heréticos. Nesse artigo publicado na revista First Things, Paprock, canonista e advogado civil, criticou as palavras de McRoy relativas à dignidade para receber a Sagrada Comunhão e se referiu a um cardeal da Igreja Católica que declarasse que publicamente que pares do mesmo sexo não são pecaminosos e que as uniões entre as pessoas devem ser abençoadas pela Igreja. Isso foi o que McRoy falou. E esse bispo, então, disse que isso é uma heresia. Até recentemente, olha o que ele fala, seria difícil imaginar qualquer sucessor dos apóstolos fazendo tais declarações heterodoxas. Infelizmente, não é incomum hoje ouvir líderes católicos afirmarem pontos de vistas não ortodoxos que, não muito tempo atrás, teriam sido defendidos apenas por hereges, escreveu o bispo, que é presidente eleito do Comitê dos Bispos dos Estados Unidos para Assuntos Canônicos e Governança da Liderança. Realmente, a Conferência Episcopal Norte-Americana, a Conferência Episcopal Americana, ela colocou bons bispos em posições estratégicas, inclusive o presidente, ele é totalmente contrário a essa política de ceifamento de vidas no ventre que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, ali nos Estados Unidos tem uma briga grande a respeito dessa situação. Embora o Paprock não tenha mencionado o McRoy diretamente, ele citou o ensaio recente de McRoy escrito na revista jesuíta dos Estados Unidos, América, sobre a inclusão radical daqueles que se identificam como aquelas letrinhas em seu parágrafo de abertura. Nesse ensaio, McRoy pediu uma teologia eucarística que efetivamente convide todos os batizados à mesa do Senhor. Isso é uma heresia gigante, né? Em vez de uma teologia de coerência eucarística que multiplique barreiras à graça e ao dom da Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia é para aquele que está em estado de graça, não para aquele que vive em pecado. Não é para todos. A igreja indica que aquele que está em pecado grave não deve comungar. Mais tarde, McRoy, em entrevista a um podcast, esclareceu que, por batizados, ele se referia a todos os católicos batizados e disse que sua visão decorre da descrição do Papa Francisco de Eucaristia como não um prêmio para os perfeitos, mas como uma fonte de cura para todos nós. Não é uma fonte de cura a Eucaristia se você estiver em pecado grave. Ela se torna uma fonte de condenação, porque o Papa São Paulo Apóstolo diz que aquele que comunga em pecado comunga a sua própria condenação. Esta questão, a aparente rejeição de McRoy ao ensinamento da Igreja contido no Catecismo da Igreja Católica, de que qualquer pessoa ciente de ter pecado mortalmente não deve receber a comunhão sem ter recebido a absolvição do sacramento da penitência. Catecismo 1415, escreveu o Paprock. Para o bispo de Springfield, as declarações do cardeal
sobre a Eucaristia são contrárias a uma verdade que deve ser acreditada pela fé divina e católica. Mas isso é uma realidade. Esse bispo corajoso falou que aquele cardeal é um herege. A verdade sobre a coerência eucarística que foi e deve ser criada pela fé divina e católica foi articulada por São Paulo apóstolo em sua primeira carta aos Coríntios. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de profanar o corpo e sangue do Senhor. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 27 e 29. Este tem sido o ensinamento constante da Igreja nos últimos 2000 anos, escreveu Paprock. É profundamente preocupante considerar a possibilidade que bispos que ocupam o cargo de bispo diocesano na Igreja Católica possam estar separados ou que não estejam em plena comunhão por causa de heresia. No entanto, ambos os casos mencionados acima envolveriam de fato uma heresia, uma vez que a heresia é definida como a negação obstinada ou dúvida obstinada após o recebimento do batismo de alguma verdade que deve ser crida pela fé divina e católica, Cânon 751, escreveu ele. Então, meus irmãos, este daqui é um bispo que nós precisamos tirar o chapéu, tá? O bispo Paprock falou toda a verdade da Igreja Católica, corajoso, como diz os nordestinos, cabra macho, porque hoje, para se defender a fé milenar da Igreja, você precisa ser contrário a todo esse lobby do mundo aí de aceitar o pecado como uma coisa normal. O pecado não é normal. Mais uma vez eu afirmo isso aqui citando o meu amigo Eudes Duarte. A porta não passou por reformas. As regras e o ensinamento estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo não mudou. O pecado continua sendo pecado. Estado de graça e comunhão com a igreja continua sendo, mesmo que alguns pegam citações da igreja para querer embasar a sua heresia. Isso não é algo que deve ser aprovado. Nós precisamos seguir o ensinamento de sempre da igreja, é o que eu sempre digo aqui. E o Paprock, o bispo, citou o catecismo, citou o Código de Direito Canônico, mostrou o que é a igreja de sempre. Então, infelizmente, nós precisamos estar muito atentos a essas situações e não ir aceitando qualquer palavra, seja leigo, seja clérigo, de qualquer pessoa que esteja contrária à fé. Tudo que estiver contrário à fé deve ser condenado e denunciado. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.